Oi, sou a professora Luciane Lima. Estou de volta, só que essa semana eu trouxe esse assunto, as áreas das superfícies planas. Por que esse assunto? Bom, gente, hoje vocês sabem que as nossas questões de matemática elas estão vindo mais contextualizadas. Então, é importante que eu saiba esse conhecimento. Para quê? Por exemplo, na geografia, você vai fazer uma questão lá do Enem, uma questão mesmo no ensino regular, ou, por exemplo, uma da Prova Brasil. Então, as questões elas estão vindo mais abrangentes, com conhecimento amplo. Então, aluno, eu preciso saber, né, esses conceitos. E onde é que eu encontro isso? Por exemplo, um só exemplo, tá? Na geografia e na cartografia, por exemplo, o cartógrafo, então o geógrafo, ele quer saber a área de uma montanha inclinada. Ele precisa subir aqui na montanha, pegar uma fita métrica e medir quanto que vale aqui o topo, a espessura ou a área dessa montanha? Não. O que ele vai fazer? Ele vai saber a área, ele vai pegar a área, basta ele ter o conhecimento da área, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma projeção. Só que essa projeção, ela é feita na horizontal. Então, é importante que eu saiba o conhecimento das áreas das superfícies planas. Por exemplo, os arquitetos, os engenheiros, eles vão construir um prédio ou alguma coisa. O que ele tem que fazer? Ele tem que ter o conhecimento das áreas das superfícies planas para poder fazer os cálculos direitinho. E só que as questões hoje em dia, como já havia dito para você, ela vem contextualizada, ela vem dizendo assim, por exemplo, o engenheiro ele precisa disso, 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 calcule a área da figura. Né? Então, se você não souber, você vai ter um pouquinho de dificuldade, mas claro que você pode resolver esse obstáculo. Mas eu trouxe essa semana essas áreas para nós melhorarmos esse conhecimento e algumas dicas fáceis e rápidas para você resolver essas questões, tá? Então vamos lá. Bom, quadrado. Você sabe, em outros vídeos eu já havia falado para você sobre a área do quadrado. Para ser quadrado, o que foi que a professora disse para você? Que você tem que ter pelo menos 4 lados iguais, e também pelo menos 4 ângulos de 90 graus, Para ele ser quadrado, ele tem que ter pelo menos 4 lados e semelhantes, congruentes, né? E 4 ângulos de 90 graus. Muito bem, professora. Aí, a questão diz assim para você. Calcular a área da figura abaixo. Aí diz aqui, 6 centímetros. Você sabe que os lados são iguais. Então, você tem uma área. Qual é a área do quadrado? A professora, é L ao quadrado, que é o lado ao quadrado, ok? L significa lado. Então, basta você colocar na fórmula, onde tiver L, você coloca 6, que é o lado. Muito bem. Então, 6 ao quadrado. E quanto que é 6 ao quadrado, professora? 6 vezes 6 dá quanto? 36 centímetros quadrados. Olha, gente, a unidade de medida, ela sempre vem na questão, tá? Então, você tem que sempre dobrar, colocar ao quadrado. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o quê? Com área. Eu sempre vou colocar a resposta ao quadrado. Se lá na tua questão, por exemplo, vier para você 36 centímetros, a resposta 36 centímetros quadrados, qual que você vai marcar? Claro que essa é a alternativa aqui, tá? Por quê? Porque eu estou trabalhando com área, ok? Isso é muito importante. Geralmente as questões, além delas virem contextualizadas, agora elas vêm com pegadinhas, né? Então, eu tenho que estar atento na hora que eu vou marcar a minha resposta, ok? Muito bem. Lembra da área de medida. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o retângulo. Olha, gente, o retângulo você tem uma base. Olha aqui, Essa base, ela vai ser congruente a essa outra aqui. Tá vendo? Eu também tenho em altura. Altura. Por que eu sei que isso aqui é uma altura, professora? Por que eu sei que é altura? Porque ela está perpendicular ao lado oposto do outro vértice. Eu tenho aqui o D, tá vendo? E aqui eu tenho o B. Então, se eu fizer uma projeção aqui, eu vou observar que aqui, olha, eu tenho 90 graus, não é isso? E tá projetada para o outro
ângulo para o outro vértice, ok? Então, aqui eu também tenho a minha altura. E qual que é a área do meu retângulo? Ah, professora, a área é base vezes altura, porque eu tenho essa base e também tenho a altura. E eu faço só fazer o quê? Colocar na fórmula. E fazer o que mais? Pontinha. Quanto que é a tua base aqui? 8, professora. E quanto que é a minha altura? 5. E 5 vezes 8 é quanto? 40. E a unidade de medida? Eu não posso esquecer. Centímetros quadrados. Como eu havia dito para você, você está trabalhando com área, então tem que colocar ao quadrado. Eu tenho esse outro lado aqui também na minha figura, tá vendo? Você só pegou S e S, mas você também tem esse outro lado aqui, ok? Atenção. Aqui você tem um paralelogramo. Olha, gente, o paralelogramo, você também tem uma base. Ó, aqui eu tenho uma base. E se você for projetar também aqui, ó, vou projetar. Você percebe que bem aqui você tem 90 graus? Então, é perpendicular. Então, o que você tem aqui? Aqui você tem uma base e tem uma altura. Se você for jogar na fórmula, quanto que é a tua base? Ah, professora, é simples, é 6. E a tua altura? 3. E quanto é 6 vezes 3? 18. 18 o quê? Centímetros quadrados, porque eu estou trabalhando com área, professora. Muito bem. Vamos à outra figura. Aqui nós temos o losango. Olha, gente, o losango, você pode perceber que os lados, eles são congruentes, tá observando? Ó, os lados são congruentes. Mas também aqui eu tenho uma diagonal, ó. Eu vou traçar aqui, ó. Essa aqui é a minha diagonal maior. Aqui eu também tenho a minha outra diagonal, que é a diagonal menor. Aqui ele fica perpendicular, ó. Perpendicular. Tá vendo? Tá perpendicular. Então, o que eu tenho? Qual é a área do meu losango? Ah, professora, isso é muito simples. Você tem uma diagonal aqui, você tem outra aqui. Muito bem. Então, eu pego o quê? A minha diagonal menor vezes a minha diagonal maior e divido por 2. Muito simples. Quanto é a tua diagonal menor? 6, professora. E a minha diagonal maior? 8. Dividido por 2. E quanto é 6 vezes 8? Ah, 48. Dividido por 2 dá 24. Só 24? Não, 24 centímetros quadrados, porque eu estou trabalhando com área. Muito bem. Vamos à outra figura. Aqui eu tenho o trapézio. Bom, gente, o trapézio também é muito simples. Você tem aqui, olha, uma base maior. Basta você olhar para a figura, tá? Você saber o que é lado, o que é base, o que é altura. E você joga na fórmula, tá? Basta você fazer isso que você acerta todas as questões. Mesmo ela sendo contextualizada, tá bem? Olha, você tem uma base maior, você tem uma base menor, ok? Aqui, professora, olha, se eu traçar, eu vou ter perpendicular, né? Eu vou ter uma altura. Quando é perpendicular, quando forma 90 graus, eu tenho uma altura. Então, vamos colocar na fórmula isso. Vamos lá. Ó, a tua base maior é quanto? Ah, são 10, professora. E a sua base menor da tua figura? Ah, são 6. A altura, aqui, ó, 5, professora. Divididos por 2. Muito bem. E quanto que é 10 mais 6? 16. 16 vezes 5 dividido por 2. E quanto é 16 vezes 5? Ah, professora, isso é muito fácil, é 80. Dividido por 2 dá 40. Só 40? Não. Professora, 40 centímetros quadrados, porque eu estou trabalhando com área. Por que você está falando isso toda hora? Para você ficar aqui, olha, internalizada na sua mente, na sua alma, para na hora da questão você marcar a bolinha correta, ok? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre o triângulo. Bom, gente, basta eu olhar para a minha figura, verificar o que eu tenho e aplicar lá na área. É só isso, tá? Vamos lá. Você sabe que aqui, olha, você tem uma base, ok? Olha, se eu tenho um vértice até o outro ponto e formar 90 graus, e o que eu tenho o quê? Um lado perpendicular, professora. E isso é chamado de quê? De altura.
Muito bem. Então, como é que fica a área da minha figura, do meu triângulo? Fica a base vezes a altura dividido por 2. Então, joga na fórmula. Quanto é a base? 8, professora. E a sua altura? 5. A sua, estou falando da figura, tá? Muito bem. Divididos por 2. E quanto é 8 vezes 5? 40. Dividido por 2 dá 20. Só 20? Não. 20 centímetros quadrados. Professora, só em centímetros? Não. Se a questão, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Se a questão vier, por exemplo, em, digamos que seja 8 milímetros, você ia responder em milímetros. Se a questão viesse em quilômetros, você ia responder em quilômetros, tá? E assim por diante, quilômetro, quilômetro. O importante é você saber, dobrar a figura, porque você está trabalhando com área. Mas a unidade de medida, quem vai colocar para você é a questão, tá bem? Ok. Agora, esse assunto aqui eu quero que você tenha um pouquinho mais de carinho com ele. Ele é o que é o que as questões estão mais apostando, tá? Que é a área do círculo. A área do círculo, gente, é πr ao quadrado. O π é uma letra grega que tem um valor de 3,14. Só 3,14? Não, tem uma continuação aqui, tá? Mas o que as questões mais pedem para você agora é 3,14. Aí a questão sempre diz, tome 3,14 como π, e você vai só substituir na tua área, ok? Olha a questão, o que diz a questão para você? Quantos metros quadrados de grama, tá, são necessários para preencher uma praça circular com raio de 15 metros? É só você substituir na questão. Olha, tá dizendo que o raio, aqui, ó, o raio, ele vale quanto? 15 metros, tá? 15 metros. Aí você joga na figura. Então, a área, quanto vale o π? Professora, vale 3,14. Nesse caso aqui, tá bom? Porque ele tem a continuação, você sabe isso. Mas, vezes 15. Agora, vezes 15 o quê? Ao quadrado. Eu não posso esquecer isso aqui, ó. Tá dizendo que o raio está ao quadrado. Então, você tem que fazer a continha direitinho, tá bom? Ó, quanto é 15 vezes 15, professora? 225. Muito bem. E agora, o que eu faço? Aí você multiplica 3,14 por 225, que dá quanto? 706,5. 5 o quê? Olha, a questão, a unidade de medida agora é em metros. Então, você vai colocar lá metros quadrados. Eu vou ajeitar esse meu M aqui, que está mais feio que o costume, tá bom? Metros quadrados. Muito bem. Tomar cuidado com essa questão, tá bom? Põe mais atenção nela. Vamos para a próxima. Olha aqui, agora eu estou falando da área da coroa circular. Olha essa dica, gente, essa questão eles adoram colocar, adoram. Parece assim que eles não têm outra questão mais bonita e então mais interessante para colocar. Eles adoram, então abre o teu olho. Olha a dica, a área da coroa circular é igual à diferença entre as áreas dos círculos maior e menor. Então, como é que eu vou fazer essa questão, professora? Bom, você vai pegar a área, primeiro você vai diminuir, né? Subtrair a área, o raio menor vezes o raio maior menos o raio menor, perdão. E depois você multiplica pela área, só isso. Como assim? Vamos ao exemplo que você vai entender melhor. Bom, a área do setor circular vai ser o quê? A área normal você já conhece, né? Que é 3,14 vezes. Aí aqui está dizendo o quê? Que é para você pegar a diferença entre o maior e o menor, o quê? Raio. Então, quanto vale o maior raio aqui? Professora, vale 7. Só que é 7 o quê? 7 ao quadrado, ok? Menos o raio menor, ó, o raio menor. Quanto vale o raio menor naquela questão ali, professora? 4. 4 aqui ao quadrado. Muito bem, agora é só fazer continha, gente, tá? Olha, você sabe que 7 vezes 7 são 49, tá? E 4 vezes 4 são 16. E o que eu faço agora, professora? Diminui os raios. Quanto é 49 menos 16? São 33. Então, agora você multiplica. Pronto, só isso. 3,14 menos
Perdão, 3,14 vezes 33 dá 103,62. O que? Qual é a unidade de medida que ele disse para você aqui, ó? Centímetros. Então, você coloca centímetros quadrados, ok? O que eu fiz aqui nessa questão? Lembra de novo, você pegou 3,14, tá? Normal, pegou a área normal. Aí você pegou esse raio, vou até apagar aqui para ficar melhor para você visualizar. Olha, você pegou esse raio maior, achou ele, depois um raio menor, subtraiu o maior menos o menor e multiplicou por 3,14. Ok? Muito simples, né? Aí tu olha assim para a questão, parece que dá vontade de correr. Não, não tenha medo dos números. Eles são legais. Bom, gente, obrigada pela companhia. Até a próxima aula. E lembra de se inscrever, ativar as notificações. E na próxima aula eu vou trazer outro vídeo para nós melhorarmos, nós desenvolvermos mais o nosso conhecimento matemático. Ok? Minha intenção aqui é sempre ajudar, trazer uma dica a mais sobre como nós resolvemos as questões de matemática. Obrigada pela companhia mais uma vez. Grande abraço e até a próxima aula. Beijo. Tchau.